A briga entre Richard Donner e os Salkinds, o lançamento anos depois com a versão do diretor e Superman realmente foi contra o seu código de conduta matando os kryptonianos? Você descobre tudo isso agora. Eu sou Alex Michael e você acompanha agora as curiosidades sobre o filme Superman 2, A Aventura Continua. Deixe seu like e se inscreva. Superman 2, A Aventura Continua foi lançado em 4 de dezembro de 1980. Com um orçamento de 54 milhões de dólares, faturou mais de 190 milhões. O filme foi dirigido por Richard Lester e Christopher Reeve retornou para interpretar o papel principal. A Warner Bros. Acabou lançando mais um grande sucesso. Gene Hackman não voltou para fazer as refilmagens para o segundo filme. Todas as suas cenas foram originalmente filmadas por Richard Donner. Outras cenas filmadas pelo novo diretor que exigiam a aparição de Hackman usou um sósia e um imitador de voz para adicionar as falas necessárias. Em uma entrevista de 2004, Margot Kidder afirmou que Richard Donner gravou cenas suficientes para fazer seu próprio corte do filme e que as imagens não utilizadas estavam em algum lugar em um cofre. Um site iniciou uma petição para a Warner Bros. Permitir e patrocinar o corte de Donner para este filme. A filmagem foi reeditada e Superman 2, The Richard Donner Cut, foi lançado em 2006. Apesar de Lex Luthor sempre ser retratado como careca nos quadrinhos, Gene Hackman se recusou a usar o gorro careca para os filmes. Então, um acordo foi feito de que ele usaria uma série de perucas mal ajustadas que implicariam na calvície. Hackman cedeu a usar o gorro para as cenas da prisão, no entanto, já que era impossível que Luthor pudesse manter sua coleção de perucas enquanto estivesse preso. Os ativistas antifumo se opuseram ao filme, pois o maior patrocinador era a marca de cigarros Marlboro, que pagou 43 mil dólares para que a marca fosse exibida em 22 vezes no filme. Lois Lane foi mostrada como uma fumante inveterada no filme, embora ela nunca tenha fumado nas versões em quadrinho. Um adereço incluía uma placa de caminhão escrita com o logotipo da Marlboro, embora os veículos reais para distribuição do tabaco não sejam marcados, por razões de segurança. Tudo isso levou a uma investigação do Congresso. John Williams não retornou como compositor, devido a compromissos de agenda com o Império Contra-Ataca de 1980 e os Caçadores da Arca Perdida de 1981. No entanto, Williams concedeu aos Salkinds permissão para usar seus temas originais e até recomendou o compositor Ken Turner, um amigo pessoal de Williams, para compor a trilha sonora do filme. Richard Donner afirma que foi demitido de Superman 2 por causa da mesquinhez e da ganância dos Salkinds. E isso praticamente é o que o público, assim como o elenco e a equipe do filme pensam também. Mas os Salkinds têm uma história diferente. Eles dizem que ofereceram a Richard Donner o lugar de diretor novamente para Superman 2. Mas Donner exigiu que o produtor Pierre Spengler fosse demitido para que ele voltasse. Spengler teria brigado com Donner por ter superado o orçamento e o cronograma muitas vezes no set de Superman o filme, a ponto de Donner sentir que não poderia mais trabalhar com ele. Mas infelizmente, Spengler foi uma das pessoas originais, junto com os Salkinds, que liderou o projeto em primeiro lugar. Eles não sentiram que poderiam deixá-lo ir, então, em vez de concordar com Donner, eles seguiram em frente sem ele. Agora fica a pergunta, o que você acha que foi que aconteceu? A ganância dos produtores
ou a treta entre Spengler e Donner que não permitiram ele voltar a ser diretor? Deixa aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião. A cena em que Lex Luthor escapa do pátio da prisão foi inspirada em fatos reais. 3 prisioneiros do Irã escaparam da prisão de Mountjoy quando um helicóptero os tirou do pátio. Isso foi notícia em todos os lugares. Em julho de 2021, o ator Jack O'Halloran, que interpretou o vilão kryptoniano Non, revelou que Superman não o matou e também não matou Zod e Ursa no final do filme. Ele disse ao Yahoo Entertainment que o diretor Richard Donner filmou uma cena extra que confirmou que todos os 3 vilões sobreviveram e foram levados para uma prisão terrestre em vez da Zona Fantasma. Mas essa cena foi cortada tanto da versão cinematográfica, que foi completada por Richard Lester, quanto de Superman 2 The Richard Donner Cut, a versão de 2006 do filme que reconstituiu sua visão original. Ele também acrescentou que lamenta que alguns espectadores tenham passado por mais de 40 anos acreditando que Superman matou seus companheiros kryptonianos e fez uma crítica a Homem de Aço de 2013 por perpetuar ainda mais essa impressão. Richard Lester, nascido nos Estados Unidos, viveu na Inglaterra e alegou que tinha pouco ou nenhum conhecimento de Superman antes de ser contratado para substituir Richard Donner. Ele disse que os quadrinhos não eram permitidos em sua casa quando ele era criança. Ele nunca assistiu os seriados dos anos 40 e as séries de TV dos anos 50. Apesar de esse ser o filme mais caro produzido na época, ele ainda ficou em 3º lugar nas bilheterias no Canadá e Estados Unidos. Christopher Reeve considerava esse o melhor filme da franquia. Tá gostando do conteúdo? Clica no botão Valeu, que vai me ajudar ainda mais e demais. Numa das primeiras versões do roteiro, eram 4 criminosos extraterrestres. O último seria Jackal, um psicopata com piadas que apenas ele achava graça, parecido com o Charada da franquia Batman, onde o caos levado como humor para o vilão e a morte dos inocentes não significa nada. O personagem foi abandonado na versão final do filme. Algo diferente aconteceu nesse filme. A Warner mudou seus costumes e lançou primeiramente o filme no continente europeu, em 1980, e somente em 1981 veio lançar o filme nos Estados Unidos. O porquê de ter ocorrido esse fato, de parte do estúdio, só se ouve que foi uma tentativa de inovação. Antes do início das filmagens, Christopher Reeve estava inicialmente indisponível, pois havia aceitado estrelar o filme em algum lugar do passado. 5 meses após o desligamento da produção, pelo qual seu contrato para filmar os 2 filmes do Superman consecutivos havia expirado, Reeve afirmou que 12 horas após o anúncio de seu elenco, ele recebeu uma carta dos produtores para estar disponível para Superman 2 em 16 de julho, que foi apenas 5 dias depois que ele terminou de filmar em algum lugar do passado. Em março de 1979, os Salkinds entraram com uma ação contra Reeve, alegando que ele havia quebrado seu contrato ao abandonar a sequência. Durante a renegociação de seu contrato, Reeve concordou com os termos financeiros, mas exigiu mais controle artístico. As filmagens de Superman 2 recomeçaram em setembro de 1979 no Pinewood Studios. Outras locações foram em diferentes países como Canadá, Paris e Noruega. As cenas de Metrópolis foram filmadas inteiramente nos estúdios Pinewood. As cenas de East Houston, Idaho, foram filmadas em Choban Common, em Surrey, próximo a Londres. As filmagens foram concluídas em 10 de março de 1980. Assim como no primeiro filme, Alexander e Elijah Salkind
prepararam uma versão para lançamento mundial na televisão que reinseriu imagens não utilizadas no filme. Foi através dessa versão estendida que os espectadores tiveram um vislumbre do Superman 2 que poderia ter acontecido se Richard Donner permanecesse como diretor. 17 dos 24 minutos adicionados foram utilizados pela ABC para sua estreia na rede de 1984. As exibições subsequentes da ABC da versão mais longa seriam cortadas ainda por mais tempo de publicidade. O corte estendido completo de 146 minutos foi exibido internacionalmente, incluindo em partes do Canadá. A nova edição, intitulada Superman 2 The Richard Donner Cut, foi lançada em DVD e Blu-ray em 28 de novembro de 2006. Para tornar a visão de Donner de Superman 2 menos incompleta, cenas finalizadas por Lester, que Donner foi incapaz de filmar, foram incorporadas ao filme. O filme restaura várias cenas cortadas, incluindo Marlon Brando como Jor-El, um prólogo alternativo e sequência de abertura no Planeta Diário, que omite a abertura da Torre Eiffel do original. Esse corte do diretor Richard Donner está disponível no serviço de streaming HBO Max. Para quem tiver curiosidade e quiser, tá aí a dica. A editora de Superman, a DC Comics, publicou uma revista comemorativa de Superman 2 em 1981, publicada como DC Special Series 25. Foi produzida em formato tesouro e incluiu fotos, perfis de atores, comparações de cenários e em 2021, um quadrinho do Superman intitulado Superman 78 foi lançado, escrito por Robert Venditti e ilustrado por Wilfred Torres. O quadrinho deveria ser outra história do Superman ambientada na continuidade do filme de Donner, com o quadrinho destinado a ser ambientado em algum momento entre os eventos de Superman 2 e Superman 3. Roger Ebert, do Chicago Sun-Times, que deu ao filme original uma aclamação muito alta, também elogiou Superman 2, dando-lhe 4 de 4 estrelas. Ele escreveu em sua crítica: a visão mais intrigante desse filme é que o disfarce de Superman como Clark Kent não é uma questão de aparência, mas de atitude mental. Clark está disfarçado não por seus óculos, mas por sua personalidade, o que Christopher Reeve fazia mais que perfeitamente bem. Mas não seja louca, Lois. Não, Lois! No Saturn Awards, Superman 2 foi indicado em 4 categorias: a de melhor ator para Christopher Reeve, melhor atriz para Margot Kidder e melhor música para Ken Turner, mas acabou ganhando apenas na categoria de melhor filme. Superman, uma série de clássicos, e o que mais intriga até hoje é como fizeram o Superman voar e parecer tão real. Se você também tem essa curiosidade, clica nesse vídeo aqui do lado que eu te explico tudo certinho. Até a próxima e valeu!